Olá, meninos! Agora a gente resolve a questão número 27 da lista de cálculo estequiométrico. O enunciado diz o seguinte: considerando a reação abaixo, responda às questões A, B e C. Ele deu aqui uma reação, né? Olha só, 2 mols dessa substância, não vou falar o nome porque ele pergunta, reage com 3 mols disso daqui, ó, produzindo 1 mol desse sal mais 6 mols de NaNO3, né? Já dei a equação, inclusive, balanceada. Na letra A, ele pergunta o seguinte: quais os nomes dos reagentes da reação? Bom, quem são os reagentes do processo? Reagentes são essa substância Na3PO4 e essa substância BaNO3,2, né? Como ele pediu os nomes dessas substâncias são, para Na3PO4, então vamos colocar aqui, ó, letra A, né? Na3PO4 se chama fosfato de sódio. O grupo PO4 se chama fosfato. E BaNO3,2 é chamado de nitrato de bário. Então, letra A, só carbonomenclatura, é simplesmente isso, né? Na letra B, ele pede o seguinte: quantos gramas de fosfato de bário são formados quando se mistura uma solução contendo 3,28 gramas de fosfato de sódio com uma solução contendo 7,83 gramas de nitrato de bário? E na letra C, já vou aproveitar, ele fala aqui, ó, se misturarmos quantidades de fosfato de sódio e nitrato de bário de modo a não haver sobras, ou seja, em proporção estequiométrica, e forem produzidos 2,04 kg de nitrato de sódio, qual será a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é dada em mols, né? Produzida de fosfato de bário. Beleza, vamos lá então. Para resolver as letras B e C, eu preciso da equação balanceada. Então está aqui, ó, a equação balanceada que representa o processo. De acordo com os dados da equação balanceada, eu tenho aqui coeficientes 2, 3, 1 e 6. Quer dizer que 2 mols de fosfato de sódio reagem com 3 mols de nitrato de bário, produzindo 1 mol do fosfato de bário mais 6 mols de nitrato de sódio. Eu tenho toda a proporção da reação dada em mols, né? Como você percebeu que nos enunciados das letras B e C ele só fala em massa, então eu preciso converter todas essas proporções em mols para a proporção em massa. Como é que eu consigo isso? Com as massas molares. Então, calcula essas massas molares separadamente para a gente usar isso para transformar a proporção de mols para massa. Eu já tenho os valores prontos, porque ia demorar um pouco, ó. Então aqui eu já tenho a massa molar do fosfato de sódio, é 164 gramas por mol. Quer dizer que 2 mols equivale a 2 vezes 164 gramas, que reage consumindo 3 mols de nitrato de bário. Nitrato de bário é 261,3, então 3 vezes 261,3 gramas por mol. Produzindo 1 mol do fosfato de bário, 601,9. 601,9 gramas do fosfato de bário. E 6 mols do nitrato de sódio, 6 vezes 85 gramas. Tudo bem? Então, com essas massas molares, a gente transformou aqui, ó, de mol para massa, para todos os componentes que participam da reação, né? Agora vem as perguntas. Na letra B, quantos gramas de fosfato de bário, então olha aqui, ó, ele perguntou qual a massa de fosfato de bário, quantos gramas, são formados quando se mistura uma solução contendo 3,28 gramas de fosfato de sódio, então ele deu 3,28 gramas de fosfato de sódio com, 7,83 gramas de nitrato de bário, 7,83 gramas de nitrato de bário. Então, nós temos aí, mais uma vez, um cálculo envolvendo
reagente em excesso e limitante, porque ele deu a massa de todos os reagentes. Como que eu descubro que não tem excesso e o limitante? Multiplica cruzado ou divide de baixo pelo de cima, lembra? Multiplicando cruzado, olha só, 3 vezes 261 vezes 3,28, isso aqui vai dar 2.571, ó, 2.571,2, inclusive. 2 vezes 164 vezes 7,83, isso aqui vai dar 2.568,3 aproximadamente. Lembra que o maior resultado identifica o excesso? Se o maior resultado identifica o excesso, nós acabamos de descobrir que 2.568 é maior, então o nitrato de bário é o reagente limitante. E 2.571, o fosfato de sódio, é o reagente em excesso. Então aqui eu já sei quem é o reagente em excesso, porque deu maior resultado, e quem é o reagente limitante do processo, né? Para você fazer cálculo de produtos, lembra? Sempre utiliza, para montar sua regra de 3, o reagente limitante do processo. Portanto, para calcular a quantidade de produtos, eu vou utilizar o nitrato de bário, BaNO3,2. Logo, esse valor X aqui, ó, vai dar, veja, 7,83 vezes 601,9 gramas, dividido por 3 vezes 261,3 gramas. Eu posso simplificar aqui ó, as unidades de massa, gramas com gramas. A resposta vai sair em gramas, eu estou calculando massa, está coerente. Fazendo esses cálculos, então vai ser 7,83 vezes 601,9 dividido por 3, dividido por 261,3. Isso aí vai dar 6,01, ó, 6,01 gramas do produto. Quem é o produto? Ba3PO42, que é o fosfato de bário, beleza? Isso responde a letra B da questão. Na letra C, ele pergunta o seguinte: se misturarmos quantidades de fosfato de sódio e nitrato de bário de modo a não haver sobras, ou seja, em proporção estequiométrica, né, e forem produzidos 2,04 kg de nitrato de sódio, então ele deu aqui ó, a massa de nitrato de sódio produzido. Qual será a quantidade de matéria em mols de fosfato de bário? Então veja, nessa reação, a gente está relacionando a quantidade produzida, deixa eu mudar de cor aqui para grifar, para você perceber o que eu estou fazendo. Ó. A gente está relacionando a quantidade produzida de nitrato de sódio com a quantidade produzida de fosfato de bário. Essa em quilogramas e essa em mols. Nitrato de sódio está aqui. Fosfato de bário está aqui. Então a proporção é de 1 mol para 6 mols. Portanto, eu posso afirmar, de acordo com a equação balanceada, o seguinte, que 1 mol, vou colocar aqui, ó, 1 mol de Ba3PO42, que é o fosfato de bário, é produzido junto com 6 mols de quê? De nitrato de sódio, NaNO3, né? Ele quer saber, ó, em mols do fosfato de bário. Então, para esse aqui, a proporção é em mols mesmo. Então, aqui, ó, 1 mol de fosfato de bário, quando reage, produz junto 6 mols de nitrato de sódio. Mas quanto vale a massa do nitrato de sódio? 85. Então, aqui 6 vezes 85 gramas. Então, eu tenho a proporção em mols para o fosfato de bário e em massa para o nitrato de sódio, certo? Qual foi a pergunta da questão? 2,04 quilogramas de nitrato de sódio. Então, se eu colocar aqui, ó, 2,04 quilogramas, ou seja, vezes 10 à terceira gramas de nitrato de sódio, quanto em mols de fosfato de bário será produzido? Estou chamando isso aí de X de novo. Vou chamar de X' aqui para não misturar. Então, esse valor X' vai dar, veja, vamos montar a regra de 3 agora. 2,04 vezes 10 à terceira gramas
vezes 1 mol dividido por 6 vezes 85 gramas, né? Posso simplificar aí, ó, unidades de massa, gramas com gramas. Aí a sua conta agora ficou assim, 2,04 vezes 1.000, né? Dividido por 6 vezes 85. Se você fizer esses cálculos, você vai ver que isso aqui vai dar 4 mols do fosfato de bário Ba3PO4,2. Então aí respondemos a letra A, B e C da questão. Beleza? Aguardo você para a questão número 28.